Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que não, quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, consolador és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus quem se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se acabou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo da morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Rei glorioso, dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou. O vil pecado me livrou, então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa, nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda viver, desde o início até o fim. Tem uma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Boa tarde, meus amados irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês, cuidando, abençoando, fortalecendo e ajudando nesses momentos que nós estamos passando. Portanto, é muito importante que a nossa união ela cresça, mesmo nos tempos que nós não podemos estar juntos, mas a união pode crescer. Quero falar um pouco ainda sobre a questão da igreja como uma igreja viva e que tem a sua vida prática no dia a dia. Mas antes quero compartilhar um texto ali de Tito, capítulo 3, versos 3 até o 6. Ele diz assim: houve tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes,
Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 3, versos 3 até o 6. Então eu quero nessa noite, embora estou gravando durante o dia, encorajá-los com mais um ensino da palavra de Deus sobre a prática da igreja, o viver cristão, a ajuda mútua para a qual nós fomos chamados como corpo de Cristo. Nós falamos sobre encorajamento, sobre amor fraterno, sobre acolhimento mútuo, falamos sobre saudação, sobre cuidado uns com os outros, sobre sujeição uns aos outros. Tudo isso nós já trabalhamos um pouco até esse momento. E hoje eu quero que nós pensemos também sobre perdoai-vos uns aos outros. E o texto que nós vamos ler encontra-se no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, os versos 21 e 22. Agora, é sempre importante nós lembrarmos que quando nós lemos dois versículos como esses, eles estão ali no meio, eles não estão isolados, eles estão conectados com os textos posteriores e os anteriores. E esse aqui especificamente tem muita relação com ambos os textos, da frente e lá de trás. E também com toda a Bíblia, porque a Bíblia ela se concorda, porque ela é a palavra de Deus. Mas diz assim, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu assim, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Esse é os dois versos da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, nessa noite, para que a gente pense sobre a questão do perdão mútuo, o perdão que deve ser um dos carros-chefes da igreja, pelo qual nós devemos nos conduzir como filhos de Deus. O perdão, então, ele é mais uma das práticas comumente presente na igreja, a ideia de uns aos outros. Então, o perdão está presente ali. Porém, não são todos que perdoam. Pelo contrário, grande parte de cristãos conservam e preservam muitas vezes o ódio e o revide no seu viver. Há tempos atrás, não muito, eu assisti um filme chamado Eu Só Posso Imaginar. E ele relata a história do autor dessa música, que tem esse nome, Eu Só Posso Imaginar. E nessa história, durante uma conversa com seu pai, o filho recebe o pai e o pai o procura arrependido e agora convertido a Cristo. E esse pai pede perdão pelas duras agressões que infligiu ao filho no decorrer da sua criação e até abandono também. Mas o filho responde, Deus perdoa, eu não perdoo. Obviamente que depois o filho corrige isso e perdoa ao seu pai no andamento do filme. Mas nós vivemos em um mundo decaído, habitado por pecadores, eu sou um deles, onde há sofrimento, traição, violência física, por exemplo. Nós percebemos muita agressão, abuso sexual, desrespeito. Nós percebemos nesse mundo decaído calúnia, difamação, opressão e por aí afora. Tudo isso nos conduz a um ambiente propício ao desenvolvimento e à prática do ódio. Assim caminha o mundo. Mas é interessante que Jesus, ele nos ensina ali em João capítulo 17, que nós somos seus discípulos e nós somos regenerados. Portanto, ainda que estejamos neste mundo, contudo, não participamos das suas maldades ou dos seus revides.
e mesmo quando nós somos vítimas nas questões. Aliás, Pedro orienta aqueles cristãos lá da Ásia, nós estamos estudando isso à noite, no culto do domingo. Pedro os orienta a procederem como filhos de Deus, se alimentando do leite puro, que é a palavra de Deus, e dizendo mais para eles: livrem-se, pois, de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. 1 Pedro 2, 1 e 2. A igreja, mais uma vez, deverá responder com um não à malícia humana, à maldade humana, mas com a sabedoria de Deus, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O ambiente cristão ele precisa ser o laboratório onde nasce a prática de uns aos outros, principalmente através do perdão, porque o perdão ele procede de Deus. No texto que nós lemos, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele precisa perdoar a seu irmão, ou seja, alguém que o ofendeu, quantas vezes merecia o seu perdão. E ele dá até um exemplo, e o número 7 ali significa pleno, satisfeito, repleto. Ou seja, o número 7 é um número perfeito entre os judeus. Apesar desse significado, o exemplo que Pedro dá poderia denotar ainda assim que haveria um limite no perdão. E Jesus percebe isso nas palavras de Pedro. Talvez o limite de Pedro esbarrasse no tamanho da ofensa recebida. Ou seja, me ofendeu muito, então eu não perdoo tanto. Ou mesmo na reincidência de uma ofensa. Aquela pessoa me ofendeu 3 vezes já, não dá mais, né? Tudo tem limite. Ele não tinha dúvidas de que deveria perdoar, porque ele sabia sobre o perdão. Porque nos versos 15 até o 20, nós não lemos tão pouco antes, ele trata disso, Jesus trata disso, sobre o irmão ofensor, como trabalhar essa questão a respeito de perdoar e produzir nele um arrependimento, um pedido de perdão e uma reconciliação dentro da igreja. Mas mesmo depois que Pedro faz essa pergunta para Jesus, ele conta uma parábola sobre a atitude de um rei que perdoou uma dívida do seu servo e logo a seguir o servo perdoado foi e executou uma outra dívida com um devedor seu e prendeu esse devedor por não pagar. Ou seja, o servo recebeu o perdão do seu senhor, do rei, mas não perdoou o seu conservo. Os versos 23 a 35, Jesus trata disso. Então, todo esse contexto, ele está falando sobre perdão. Também Pedro já ouvira falar quando Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre perdão, quando ele ensinava ou tratava da oração. Lá diz assim, nos versos 12 a 15 do capítulo 6 aí de Mateus mesmo. Ele diz assim, perdoa, e esse Jesus ensinando, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 12 a 15. Ou seja, Pedro e os demais discípulos, eles ouviram e aprenderam sobre o verdadeiro perdão, não o perdão ensinado pela religião judaica, mas o perdão que é real, que é verdadeiro, que é fruto de uma transformação no coração. Mas, enfim, a resposta de Pedro, ela possuía, sim, limites. Embora possivelmente ele tenha achado que Jesus até, quem sabe, o elogiaria por sua grandeza de coração. Olha, até 7 vezes, eu estou dando uma grande margem para o meu ofensor. Mas nesse caso, sua expectativa foi frustrada. Havia algo de errado com a sua tese, com a forma dele expressar o sistema do perdão. Cheirava a rabinismo, ou seja, a atitude religiosa dos líderes judeus. Soava como se o espírito de perdão fosse uma mercadoria que se podia pesar, que se podia medir ou até contar. Como se a mesma pudesse ser parcelada pouco a pouco até um limite bem definido quando a distribuição tinha de parar. Ou seja, bom, até 7, ok. Depois de 7, acho que já não precisa mais. Essa pessoa não merece. O que Jesus responde para Pedro é que o perdão ele é ilimitado.
Jesus vai usar uma outra conta, né? Jesus põe 7 vezes 10 vezes 7, dá 490. 7 é um número chamado número perfeito, 10 também é. Então Jesus multiplica por outro número perfeito que é 10 e volta ao número 7, dando uma conta de 490. Mas Jesus não estava falando aí de uma conta fechada. Sendo assim que o perdão precisa ser pleno, precisa satisfazer as determinações do eterno, e não quantidade, e não matemática. Bem como o perdão precisa proporcionar a quem libera ele a sensação de satisfação e de que chegou a um ponto em que atendeu às expectativas de Deus, as expectativas celestiais. Jesus faz isso para mostrar que o espírito do genuíno perdão e perdoador não conhece fronteiras, não tem limites, é um estado de coração e não matéria de cálculo, ele é infinito. Jesus ensina que o perdão não é restrito, bem como não espera nenhum tipo de retorno da outra pessoa. O perdão precisa ser uma prática dentro da comunidade cristã. E isso é muito sério, porque comumente apenas queremos e desejamos ser perdoados. O homem arruma muitas saídas para justificar o não perdoar ou não pedir perdão para outro. No entanto, a igreja é formada justamente daqueles que foram perdoados por Deus, sendo nós, que formamos a igreja, oriundos de uma natureza pecaminosa terrível. Romanos 3, 10 a 17 fala de como nós éramos. A Bíblia diz que Deus, ao nos perdoar, ele não se lembra mais de nossos pecados que foram confessados a ele, e ele nos perdoa. Jeremias 31, 34 fala isso, Isaías 43, 25, Hebreus trata disso também. Cristo, ele cumpriu a pena de nosso pecado e jamais nos lança em rosto as nossas ofensas. Então, se somos cristãos, precisamos seguir a Cristo como discípulos de Cristo. A prática do perdão, ela alimenta a igreja, ela dá sustentação, ela dá estabilidade para a igreja através de uma obra de Deus mesmo em nós. Assim, caso alguém o ofenda, pode usar esse caminho. Primeiro, e aqui eu estou dando algumas direções que você deve proceder com relação a como perdoar. Uma dica apenas. Primeiro, busque a Deus para que ele trabalhe primeiramente o seu próprio coração. Se você ofendeu ou se você foi ofendido, fale com Deus e peça a Deus que trabalhe primeiro o seu coração em qualquer circunstância, para que Deus te acalme e nos dê melhor direção e entendimento. Segunda coisa, busque sabedoria em Deus para que consiga discernir claramente o conflito. O que está acontecendo? Muitas vezes as pessoas agem intempestuosamente ou agem de sopetão e não busca a Deus, não procura entender, não ora sobre a questão. Às vezes se sente vítima, então quer revidar imediatamente, ou entra nesse contexto em que nós estamos vivendo os nossos dias, que vou buscar os meus direitos e você vai ver realmente com quem você está falando. Não é disso. Busque sabedoria em Deus para que consiga discernir de uma forma clara o conflito. Terceira coisa, procure o momento e o lugar adequados para falar com quem te ofendeu ou com alguém que você tem ofendido. Procure o momento certo. Procure o lugar adequado. Não haja com explosão. Isso é muito perigoso. Um quarto conselho que eu quero deixar para nós todos. Evite falar com terceiros sobre o assunto. É entre você e a pessoa. É uma questão de ofensa, de perdão, de arrependimento. Então trate primeiramente, fale com a pessoa e não com as pessoas. Então busque conselho certo, mas nunca com espírito de fofoca. Você pode até se aconselhar com alguém, mas tome cuidado para que nesse conselho não seja apenas um desabafo, ou você vai se justificar, ou você vai apontar o defeito do outro, isso se torna fofoca e Deus não está tratando dessa forma. Então evite falar com terceiros sobre o assunto. Busque conselho, mas
cuidado, muito cuidado com o espírito de fofoca. E, por acaso, se você for o ofensor, o devedor, então seja humilde e peça perdão. Jesus está nos ensinando que perdoar não é fácil, mas também não é uma opção, e sim uma ordem a ser evidenciada pela igreja. E é uma ordem que eu digo mais, ela se torna natural no coração dos filhos de Deus. Não pode ser uma dificuldade em nós perdoar. Às vezes eu ouço isso, não dá para perdoar. Eu sei que é um trabalho de Deus em nós, por isso que é um operar do Espírito, mas nós não podemos negligenciar o perdão e achar que há casos que não merecem perdão. Temos que falar com Deus sobre essas coisas. Perdão, de fato, então, não é esquecer, mas entender que assim como Cristo, quando nós perdoamos, nós abrimos mão de um direito ou declaramos quitada uma dívida. Não ficamos mais lançando em rosto, em face, lembrando essas coisas. É sentir paz no seu coração e transmitir paz ao outro. O ato de perdoar pode ser uma grande oportunidade de evangelização, de crescimento espiritual. Então, não desperdice a oportunidade de crescer com a prática do perdão. Aliás, existe uma frase, ela não é minha, mas que sempre me lembro, me recorro a ela em minha memória, e ela diz assim: quer ter um pequeno momento de prazer e alegria pessoal? Vingue-se. Mas quer ter uma satisfação plena e eterna? Perdoe. Esse é o princípio bíblico, perdoar. É o princípio que Deus aplicou em nós e sobre nós, que Jesus nos perdoou e que o Espírito Santo de Deus nos perdoou. Então, meus queridos, vamos orar para que Deus nos ajude a perdoar. E Deus assim nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos perdoou. Aliás, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos amou profundamente e perdoou os nossos pecados. O Senhor não levou em conta a nossa transgressão, mas nos perdoou mediante, ó Deus querido, também o nosso arrependimento e colocou fé no nosso coração. Então, muito obrigado, meu Deus, por esse amor, por essa graça, por essa bondade. O Senhor foi realmente generoso conosco em bondade, como nós lemos no princípio, ali no livro de Tito. Muito obrigado, meu Deus. Ensina-nos a perdoar, Pai. Move o nosso coração. Transforma-nos, Senhor Deus, para que nós deixemos muitos dos nossos orgulhos que tentam sobressair e que o espírito de humilhação e de humildade habite em nós, para que nós possamos ter um coração perdoador. Em nome de Jesus, Pai querido, seja conosco e tenha misericórdia de nós. Louvado seja o teu nome, por nos amar e nos perdoar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos, e até o nosso próximo fim de semana. Que a graça de Deus seja comigo, contigo, com todos nós. E que você possa se preparar também. Dia 9/8, nós estaremos então celebrando mais uma vez a Ceia do Senhor no gramado, lugar aberto, uma área livre, com todos os cuidados, nos mesmos moldes do anterior. Aqueles de mais idade vêm mais cedo, outros podem vir também, mas preferencialmente os de mais idade, e os demais às 8:30 da manhã. Que Deus assim guarde as nossas vidas para a glória dele.